Eu quero começar agradecendo a honra de poder falar um pouquinho para vocês da nossa experiência e daquilo que a gente tem vivido na OAB e como a gente enxerga a advocacia e os desafios que a gente vai enfrentar nos próximos anos. Quero agradecer o convite da nossa presidente da CAIC, Natália Assunção, aquela que no convívio diário a gente tem a liberdade e a honra de poder chamar de Nath. Quero agradecer a todos aqueles que fazem com que isso seja possível. E aí eu estou falando dos demais membros da CAIC, o Elcio. Talvez nessa passagem hoje, se eu me inspirar, eu vou contar de um evento clássico acontecido comigo na época que eu dava aula na FDV e o Elcio, né? Vamos ver, Elcio, talvez eu me inspire, né? Quero cumprimentar todos os presidentes de CAICs. São vocês que fazem com que a jovem advocacia possa crescer no interior, aonde as CAICs são atuantes e eu tenho visitado e ido. A gente tem tido uma recepção extremamente positiva e a gente tem visto a evolução dos advogados de maneira muito clara. Quero dizer para vocês que a Ordem hoje ela tem 117 colaboradores. E são esses colaboradores que fazem, que permitem com que a Ordem tenha todos esses eventos. Quero de coração agradecer a todos eles pelo período e pelo empenho que eles têm tido nessa gestão com a gente. Tá? Faço isso nas pessoas do Dr. Michel e da doutora Rafaela, que eu acabei de ver aqui. Quero ainda cumprimentar de maneira especial o nosso presidente Rodrigo Dadalto, que tem dado um trabalho. A gente está aqui na seccional, o pessoal de Linhares pode se orgulhar, viu? Porque, Miguel, vou te dizer um negócio, o presidente de vocês é um cara que eu abro lá o sistema e olho o nome dele e falo, ai, lá vem. É um cara assim que batalha demais, demais pela subseção de Linhares. E a gente tem enxergado e visto isso de maneira muito transparente ao longo de todos esses dias. Enfim, quero dizer da minha alegria de estar aqui. Filho de advogado, irmão de advogada, sou de uma família que hoje vive e cresceu através do direito. Então, poder ter a honra de falar para aqueles que são o futuro da advocacia é efetivamente algo que me emociona. O ano passado, quando nós fizemos o primeiro encontro da Advocacia Jovem do Sudeste, eu tive o prazer de abrir o evento. Nosso presidente estava voltando de um colégio de presidentes em Recife, João Pessoa, Natal, sei lá onde é que era, no Nordeste. Ele vinha, não podia abrir na sexta-feira à noite. Foi numa quinta ou numa sexta? Foi numa sexta-feira à noite. A nossa vice-presidente estava lá em algum outro evento e sobrou para mim abrir o primeiro encontro lá em Guarapari. Então já tive a oportunidade de ter falado a vocês o ano passado. Mas esse ano eu falo de maneira especial porque me é dado mais tempo. E não tem nada melhor para um advogado do que tempo para falar para uma plateia. Eu fui professor durante 12 anos e dizia que naquela oportunidade me davam 40 pessoas para me ouvir. Me diziam que eu tinha 1h40 por dia e ainda me pagavam. Era algo assim, fenomenal. Então, fazer isso aqui é algo que nos dá muito prazer. Talvez eu não consiga ser brilhante como foram a Lara e o Darlan. Com certeza não vou ser engraçado como o Darlan ontem e nem tenho essa pretensão. Mas eu gostaria que no final a gente tivesse tido uma boa oportunidade, uma boa conversa. Quanto tempo eu tenho? 45. Então eu tenho até 10h15. É isso? Beleza. Quando a Nath me convidou, eu disse que ia fazer uma palestra sobre contrato de honorários.
que eu ia dar algumas dicas de cláusulas, etc. E aí o Homero falou, Ricardo, por que você não fala alguma coisa mais voltado à OAB e aquilo que a gente tem feito, aquilo que você tem enxergado de dificuldade e as coisas que a gente precisa se preparar para enfrentar nos próximos anos? Eu aceitei o desafio e começo perguntando para vocês se advogar está fácil. Perguntando para vocês se começar nessa profissão tem sido algo tranquilo, algo de pavimento liso. Tem, Miguel? Você viveu lá no Juizado Especial, Colégio Recursal do Norte, na última semana, é fácil? A verdade, pessoal, é que a gente olha para o horizonte, aqui tem ponteira? Aquela... Tem não? Então tá. Então assim, a gente olha para o horizonte e vê muitas dificuldades. A gente vê efetivamente uma profissão que tem passado por muitas transformações. A gente que é mais velho, que eu comecei, a gente mal tinha pesquisa de internet, de jurisprudência na internet. Se eu perguntar para vocês se alguém já ouviu falar de repertório de jurisprudência da IOB ou da COAD, alguém aqui já viu? Duvido. Quando meu pai foi me ensinar a primeira petição, eu me lembro dele pegando o repertório da IOB e dizendo assim, agora eu vou te ensinar direito. E aí ele pegava lá um tema que a gente queria lá, achava no repertório de jurisprudência aquele determinado tema e a gente ia olhar impresso, jurisprudência por jurisprudência. A gente viveu uma mudança nos últimos 18 anos, eu tenho 18 anos de advocacia, esse fato que eu conto para vocês deve ter aí 20 anos, extremamente grande. Hoje a gente procurar jurisprudência no papel é algo absolutamente impensável. Mas eu digo mais, hoje a gente procurar matéria ou algum texto de livro no papel começa a se tornar obsoleto. A Ordem acabou de implantar e está implantando nas subseções a biblioteca digital da RT, onde eu vou lá e quero dizer assim, eu quero ver o que o Nelson Neri escreveu sobre agravo. Mas não é o agravo, é o prazo de interposição de agravo no feriado de Corpus Christi. Eu vou lá, digito e o cara já me leva para o texto que ele escreveu sobre aquilo. O nível de evolução que a gente tem tido é absolutamente notável. E isso gera para a gente, e ontem eu dizia para a Lara, quando a gente saiu daqui, um desconforto tremendo, porque eu não consigo olhar para esse horizonte e entender o que está vindo. Somos nós, com as nossas decisões cotidianas, que escolheremos se enxergaremos as dificuldades que estão à nossa frente como barreiras ou como motivações. E aí, eu vou tratar com vocês daqueles que eu entendo que são os 5 grandes desafios da advocacia nos próximos anos, e eu diria mais, são os 5 grandes desafios da jovem advocacia. O primeiro desafio, tem aqui 5 fotos, é a concorrência. O segundo desafio é a tecnologia. O terceiro desafio é essa justiça falida, que não atende os anseios de ninguém. Tem algum juiz aqui? A não ser dos reis que acham que o poder judiciário é deles. O quarto desafio, eu chamo do desafio da técnica. E o quinto desafio, talvez seja para mim, o mais difícil que o jovem advogado vai enfrentar na vida, que é um negócio chamado tempo. Como é que eu vou tratar esses desafios? Eu vou tentar mostrar o que eu quero dizer quando eu aponto cada um dos desafios. Eu vou dizer quais são os efeitos que esses desafios colocarão na nossa vida, ao menos ao meu sentir. E eu vou dizer como a ordem está tentando enfrentar esses desafios e facilitar
o papel de cada um de nós. Então a gente vai passar por essas 3 etapas em cada um desses 5 desafios. O primeiro deles, como eu falei, é a concorrência. Hoje nós somos... A Lara trouxe ontem, eu acho que ela falou para vocês, eu não estava na sala, eu tinha saído para conversar com o presidente Homero no momento que ela começou a palestra, mas eu sei que um dos primeiros slides que ela tinha eram os slides que ela colocava. 1.050.000 advogados, 55 mil sociedades de advogados, e ela trabalhava todos esses números. Trazendo isso para a nossa realidade no Espírito Santo, me assusta. Por quê? Porque a gente entrega no próximo mês a carteira 29 mil. A gente fez uma análise ontem, enquanto ela dava uma outra palestra e eu assistia pela primeira vez a palestra que ela deu para vocês. A gente dobrou o número de advogados, a gente praticamente dobrou o número de advogados em 15 anos, no Espírito Santo. A gente vai colocar dentro da ordem, esse ano, com toda a dificuldade que a prova da ordem tem tido. Alguém aqui ainda não passou na prova da ordem, é estagiário? Não? Então posso falar da prova da ordem com tranquilidade? Com toda a dificuldade que a prova da ordem tem, nós estamos colocando 2.200 advogados por ano no Espírito Santo. 2.200. Só aqui no Espírito Santo. E isso é reflexo de 34 faculdades de Direito. Se a gente disser que cada faculdade de Direito recebe, na média, sei lá, vou fazer conta burra, 100 novos estudantes por ano, nós temos 3.400, mas não são 100. A que menos recebe é a UFES, que recebe 80 por ano. A gente pode botar uma média de 150 alunos por instituição por ano. Nós estamos falando de 5.100 estudantes de Direito a cada ano entrando nessas faculdades. Gente, existe uma lei que funciona mesmo contra toda a vontade dos comunistas. Eu falo isso para o presidente Homero olha para mim e fala assim, essa é coxinha. Mas eu tenho uma lei que é a lei que funciona, que é a tal da lei da oferta e da procura. Não tem jeito da gente imaginar que se eu recebo 2.200 advogados por ano, se eu dobro o número de advogados a cada ano, se eu dobro o número de advogados a cada 10, 12, 15 anos, a consequência disso é efetivamente um aumento da concorrência. A gente está enxergando, por quê? Porque toda hora eu recebo da CAIX, olha, o cara está cobrando R$15 para fazer uma cópia, está cobrando não sei quanto. Isso é reflexo de quê? De tudo isso que a gente está enxergando. Se a gente tivesse 10 advogados por comarca, eu não tenho a mínima dúvida de dizer que nós teríamos a profissão mais bem remunerada do planeta. Porque se todo mundo quer me contratar, o meu preço sobe. Então essa concorrência ela precisa ser enfrentada, né? A gente passa a ter a advocacia como um commodity, todo mundo faz, qualquer um tem, é fácil, nós temos advogado em cada canto, e aí a gente tem dificuldade para iniciar, e a gente tem um outro reflexo. Reflexo esse, Miguel, Hélio, que acaba tendo um movimento do judiciário como se a culpa de novas demandas fossem nossa. Eles dizem assim, os advogados estão entrando com um monte de demanda incabível e estão criando uma enxurrada de ações que estoca o judiciário. Aquelas 105 milhões de ações que foi apresentada pelo Darlan ontem, é culpa da advocacia. Será? O fato é que a gente se tornou um país de litígios. Também por quê? Porque tem um advogado em cada canto para dizer, você pode defender o seu interesse. Você não precisa aceitar que a Vivo, que os bancos, o que quer que seja, façam aquilo que eles bem entenderem. E isso é o nosso papel. E na hora que você tem isso acessível a todo mundo, você traz a justiça para próximo das pessoas. Esse é o papel que a gente exerce. Aliás, eu não sei se vocês já fizeram essa reflexão.
Você sabe por que a gente exerce, e a gente tanto propaga na ordem, a gente exerce função pública? Alguém já parou para pensar de onde vem essa manifestação? A manifestação constitucional de que a advocacia é o exercício de uma função pública em prol da justiça, ela decorre do fato de que a nós é entregue um monopólio. Como assim um monopólio? Nós temos um monopólio. Só nós somos a voz da sociedade contra os arbítrios e os abusos. Alguém pode pleitear alguma coisa em juízo senão através de um advogado? A nossa classe recebeu o monopólio de defesa do direito do cidadão. É por isso que a gente tanto fala que nós exercemos e que somos essenciais à justiça. Eu demorei muito para entender isso. Hoje eu tenho isso de maneira muito clara. O trabalho de vocês individualmente faz com que tenhamos a força que a gente tem. É porque vocês enfrentam lutas cotidianas para botar limite naqueles que não querem ter limite. Banco, Vivo, Claro, NET, Sky. Eu odeio a Sky. Já liguei lá 15 vezes para conseguir cancelar um contrato. Quando a gente faz isso, a gente está exercendo um monopólio de defesa do cidadão e da cidadania. Esse monopólio é nosso. Mas a gente acaba, com esse número de advogados, aumentando o número de demandas. Isso é algo natural. Ruim? Não. Justo. É isso. É levar a justiça àqueles que efetivamente precisam dela. E cabe ao Estado, na outra ponta, aparelhar o judiciário, a gente vai ter condições de tratar disso, para atender tudo isso. O que a OAB tem que fazer? A OAB tem que fazer os enfrentamentos contra o aumento de instituições de ensino. Ao fazer isso, ela está defendendo a profissão? Está. Ela está defendendo a profissão. Mas é mais do que isso. Ela está defendendo a capacidade que a gente tem de lutar individualmente contra os arbítrios. Por quê? Porque se a gente tiver uma profissão que seja desvalorizada, que seja praticada por qualquer um, que seja enfrentada por aqueles que não têm preparo, a gente está colocando em risco não só o nosso ganha-pão, mas a gente está colocando em risco aquele trabalho que torna os limites possíveis serem estabelecidos. Você quer uma ditadura? Você quer um governante que não tenha limites? E a gente viu que o maior litigante do país é a União Federal. Você tira a força da advocacia. Então a prova da ordem, ela não é uma prova que beneficia a OAB. Você sabe qual é o sonho de qualquer tesoureiro da OAB? É receber todo mundo como advogado. Quanto é que você gasta para fazer uma prova? R$300? É isso? R$400? Sei lá quanto é. Hein? 260. R$260. Aí o cara vira e fala assim, a OAB faz a prova difícil porque ela quer arrecadar. Jesus! Dos R$260, a gente recebe R$35 por inscrito. A ordem. O resto vai para a FGV, para o aluguel do espaço, para a confecção da prova, passagem aérea para o cara preparar a prova, lá. O orçamento da ordem recebe 3% vindo de prova da OAB. 3%. Se eu botar os 1.000 advogados que fazem cada prova no Espírito Santo, ou os 2.000, eu vou receber 1.600.000 só de receber esses advogados, porque a anuidade está lá em R$800, R$750. Que conta é essa que o interesse da ordem ao fazer a prova é aumentar a arrecadação?
A gente está defendendo a nossa profissão e nós estamos defendendo o quê? A importância que a gente tem, porque uma advocacia desvalorizada é uma cidadania em risco. Segundo desafio, pessoal, é o desafio da tecnologia. A verdade é que a gente enfrenta hoje um momento de mudança absoluta. A gente precisa desenvolver novas habilidades. A Lara conversou isso com vocês, eu falava ontem para ela, isso me causa um desconforto, me causa um negócio que eu fico pensando que é assim, meu Jesus, o que eu vou fazer? Porque eu tenho que admitir, eu não sei. Minha irmã está aqui, eu não sei se tem mais alguém do escritório aqui, e a verdade é a seguinte, eu não sei. Não tem lá o binder, minder, grinder, não sei o que das contas que ela colocou ontem. Você é o que no escritório? Eu sou o cara que gosta de conversar com as pessoas, que gosta de fazer reunião de cliente, gosta de pensar na solução, gosto de fazer audiência. Se tiver que ir para fora brigar com o juiz, tem uma regra no escritório que sou eu que vou fazer. É verdade. Ah, tem que brigar com aquele juiz. Deixa que esse é meu papel. Mas eu não sou o cara que consigo trabalhar com PJE. E isso é um defeito. Mas é a realidade. E a gente precisa desenvolver novas habilidades. Então, o que acaba acontecendo? Individualmente, nós vamos ter que passar por esse processo permanente de evolução. Nós vamos individualmente ter que colocar os nossos conhecimentos à prova. A gente costumava dizer, ou eu costumava dizer quando eu estava no 10º período, que a gente, durante a faculdade, aprende um monte de coisa. Desde que seja para fazer prova de concurso. Mas a gente não aprende a advogar. Alguém aprende a resolver problema? A gente aprende a ter razão. Como é que é seu nome? Yasmin. Entre ter razão e resolver o problema, o advogado prefere discutir para provar para o outro que ele tem razão. Ele não quer resolver o problema. É isso que a gente aprendeu na faculdade. E agora a gente enxerga, quando sai da faculdade e começa a advogar, a necessidade de montar preço, a necessidade de administrar escritórios, a necessidade de fazer uma série de coisas, inúmeras questões, que passam ao largo de discutir qual é o artigo que se encaixa em determinada. E uma dessas novas habilidades, e eu não colocava isso na equação quando eu dei aula no 10º período, não é? Eu não colocava na equação o desenvolvimento de habilidade TI. E hoje eu sou obrigado a reconhecer o quê? Que a gente tem que desenvolver essas novas habilidades. O que a gente tem feito lá? Primeiro que, à exceção da Érica na diretoria da ordem, todos nós somos meio cabeçudo. Homero não entende, eu não entendo, Simone entende um pouco mais, Júlio não entende também. E a gente tem reconhecido e dito assim, olha, os advogados precisam se preparar, individualmente cada um precisa se preparar. E aí nós temos criado, ou temos tentado proporcionar à advocacia, a gente tem feito um trabalho de tentar facilitar a aquisição desse conhecimento. A ordem, nós, enquanto instituição, exercemos um papel da porta para fora, defesa contra a Eco 101, defesa de... o presídio está ruim, enfim, todas as brigas que vocês veem a gente comprando, e a gente tem o papel com o advogado. E esse papel demanda que a gente faça uma análise, que é uma análise corporativa. E a gente tem tentado colocar escritório coletivo nesse estado inteiro, a gente tem tentado fazer os desenvolvimentos do ensino à distância, a gente tem tentado fazer uma série de coisas que envolvem também tecnologia. E aí o Homero ontem falou do projeto de brigadas do PJE, etc. A gente tem tentado fornecer treinamento. E a gente gostaria de receber
ideias e visão de como a gente faz isso de maneira mais eficaz. O conhecimento tecnológico. A gente montou, por exemplo, na ESA, um laboratório permanente de treinamento em PJE com 15, 18 computadores. A gente tem tentado. Agora, como atingir 20 mil advogados ativos? Como é que vocês vão fazer para receber e desenvolver esse conhecimento? Essa é uma questão que aflige a gente cotidianamente. O Brigadas foi uma percepção seguinte: não adianta, eu tenho que ir ao advogado. Ontem o pessoal do Brigadas estava em Vila Pavão. Tem alguém aqui de Vila Pavão? Não? A semana... Já foram a Águia... Eduarda está aí? Já foram a Águia Branca? Já foram a... Se a gente pegar o interior, a gente disseminou. E aí, quando veio o Brigadas para a Serra, a gente entendeu, isso não é um projeto para a capital, porque aqui todo mundo tem. O acesso ele é mais simples e é mais fácil. Mas o advogado lá do interior precisa desse tipo de estrutura. Tem algum juiz aí? Eu não sei vocês, mas a gente vive no nosso escritório muito de contencioso. E eu imagino que seja a realidade de a esmagadora maioria de vocês. Não tem nada que desanima mais do que o judiciário do jeito que a gente tem. A sensação... a gente costumava brincar e costuma brincar dizendo o seguinte: teve uma reunião de juízes. Quais são os assuntos que pautam essa reunião? Sabem? 2. Como é que ganha mais? E como é que trabalha menos? A sensação que a gente tem é essa. A gente vive hoje uma crise econômica terrível, não é? A lei de responsabilidade fiscal, ela é de quando? Lula entrou em 2002. Essa lei é uma lei da época do governo Fernando Henrique. Então ela é uma lei aí, salvo o melhor juízo, de 97, 98, 99. Vamos dizer que ela seja do ano 2000. Hoje a gente tem um problema no judiciário, qual é? O nosso, por exemplo. A remuneração, o gasto com o pessoal está lá no limite do teto. Vocês já ouviram falar que falta dinheiro para aluguel? Vocês já ouviram falar que falta dinheiro para compra de computador, tecnologia ou qualquer coisa nesse sentido? Alguém já ouviu? Eu nunca ouvi. Todas as vezes que a gente discute qualquer tipo de estrutura com o tribunal, qual é a resposta? Nós não temos dinheiro para pessoal, não é? Vejam bem, a lei de responsabilidade fiscal que limita em 65% da arrecadação o gasto com pessoal, ela é de quando? Ela é do ano 2000. Do ano 2000 ao ano 2012, o Brasil ouviu falar de crise? Não. Peguem a evolução salarial dos magistrados nesse período. O raciocínio foi: como eu tenho um teto de 65, eu vou gastar quanto? 65. Eu vou dividir esse dinheiro de pessoal com quem? E aí o que eles fizeram? Eles foram lá, tiveram um aumento remuneratório percentualmente extremamente elevado. Por quê? Porque a arrecadação do Estado cresceu, o repasse que é feito ao judiciário cresceu, eu tive folga financeira para fazer aumento da remuneração. Hoje, quando vem a crise e eu deixo de ter o recebimento desse repasse ao judiciário de maneira expressiva, o que acaba acontecendo? Aquele aumento que foi dado na época da bonança, cobra o preço. E aí eu digo, não tenho dinheiro para fazer nada. Eu não tenho dinheiro para contratar
servidor, eu não tenho dinheiro para contratar ou fazer concurso público para ter juiz, eu não tenho esse dinheiro. A alegação é sempre falta pessoal, falta pessoal, falta pessoal. Por quê? Porque na época que a gente teve as vacas gordas, ao invés de se preparar para o futuro, eles fizeram o quê? Não, vamos jogar toda essa sobra para aqueles que entendem que são os donos do judiciário. Alguém consegue me dizer, eu não vou nem entrar se é moral, se é legal, se não é, 50 mil reais por mês em média o juiz recebe no país? Alguém me explica. Eu tenho uma passagem na faculdade, eu dava aula, estava lá na sala dos professores e na sala dos professores tinha lá juiz, promotor, etc, etc. E um deles vira e diz assim, pô, mas a gente está sofrendo muito, porque quando eu entrei na magistratura, eu ganhava X salários mínimos. E quando eu saí da magistratura, ou hoje eu ganho X salários mínimos menos não sei quanto. E eu disse para ele assim, amigo, isso é redução da diferença social. Se 60% da população brasileira ganha salário mínimo e você quiser manter o mesmo nível de salário mínimo que você tinha antes, o que vai acontecer? Esse buraco não acaba nunca. Ele se mantém estável. Então é preciso que a gente reflita sobre isso. O que a advocacia tem a ver com isso? A advocacia tem a ver com isso por quê? Porque isso acaba gerando aquele monte de papel e acaba interferindo diretamente naquilo que a gente tem. Como é que eu resolvo isso dentro da minha profissão? Ah, aí vem a mediação, aí vem todas as alternativas de solução de conflitos que a gente precisa enfrentar, vem todas essas questões que são questões de debate cotidiano da nossa vida. Mas o fato é que eu sei, vocês também, que a nossa remuneração continua atrelada à resolução do processo. Miguel, Hélio, o pessoal de Linhares, que trabalha muito com o juizado especial, recebe na hora que o cliente recebe. Se isso leva 2, 3, 4 anos, eu tenho um empilhamento de papel e a minha atividade, que deveria ser fortalecida porque eu tenho o monopólio de defesa e estabelecimento dos limites daqueles que têm o poder, acabo ficando fragilizado. Essa talvez seja, ou esse talvez seja o grande papel que a ordem tem. A gente tem que ter coragem para meter a mão na lomã. Não dá para aceitar mais 2 meses de férias, mais recesso judiciário. O que justifica isso? Tem uma outra coisa que eu fiquei refletindo outro dia. O juiz diz assim, eu estou acumulando 3 varas. Eu fiz uma viagem lá, encontrei uma assessora de um juiz, aqui do Espírito Santo, ele está acumulando 3 varas. Eu falei, que horas ele entra? Meio-dia. Que horas ele sai? 6 horas. Então ele pode ter 15. Não muda nada. Ou eu estou enganado? E como é que eu resolvo isso? Eu não sei, mas a gente tem que botar a mão nessa cumbuca. Porque senão, nós não vamos resolver a nossa vida. A nossa vida é afetada por essa lentidão, mas é mais do que isso. O jurisdicionado sofre. O nosso cliente sofre. Falando ainda do judiciário, eu concordo com o Darlan, tem muito juiz que trabalha muito, tem muito promotor sério, tem muito promotor que trabalha muito. A gente precisa, quando vai fazer a crítica, eu digo sempre o seguinte, a crítica ela deveria ser individual e o elogio deveria ser coletivo. Se eu vou elogiar, eu posso dizer assim, esse grupo faz assim. Se eu vou criticar, eu deveria dizer, esse eu deveria nominar. A gente tem muita coisa boa, mas o contexto hoje causa uma revolta tremenda, que fica difícil, pelo menos eu tenho tido muita dificuldade. Tenho amigos juízes, tenho amigos promotores, tenho sócias casadas com juízes, com promotores, mas assim, eu tenho tido muita dificuldade de fazer a crítica num tom mais leve, porque eu continuo achando
que boa parcela da culpa desse caos que a gente vive hoje está atrelado ao comportamento que cada um tem. Ser juiz virou cargo de remuneração quando devia ser cargo de ideologia. Eu deveria fazer por ideologia, e isso acabou. Com as ressalvas dos bons que precisam sempre ser feitas, a gente precisa botar a mão nessa cumbuca. Esse desafio da técnica é um desafio que a gente enfrenta cotidianamente, de maneira mais simples, mais fácil, porque eu preciso estudar, eu preciso evoluir, eu preciso entender o que está mudando no mundo, na legislação, etc, etc. E isso a gente tem feito desde o dia que a gente entrou na faculdade. Então ele é o mais simples, né? A gente tem dado cursos e mais cursos. Hoje a ESA vai certificar aproximadamente 8.500 advogados no ano. A Ordem montou esse ano a OAB-TV, que é uma tentativa de facilitar o acesso dos advogados a esses cursos que são dados, muitos deles ao vivo, muitos deles gravados. Está aqui a nossa querida responsável pela OAB-TV, tem feito um trabalho que a gente tem admirado muito, precisa ser enaltecido, toda a equipe que está lá produzindo. Quem não teve a oportunidade de conhecer o auditório da OAB-TV, vale a pena ir lá no 15º andar do Ricamar, tá lindo, e a gente tem feito isso. Mas não só. Tem aí os projetos da RT, tem as antenas da ASP. Eu tinha uma crítica grande às antenas da ASP, porque eu dizia assim, pô, por que a gente não investe em ensino à distância ao invés de manter antenas que custam para a ordem em cada um desses lugares? Você sabe por quê? Porque o advogado de Mantenópolis não tem internet que suporte o download desses vídeos de 1 hora, 2 horas, de 45 minutos. A gente não tem tecnologia, a gente fala em implantar o PJE, o cara lá não consegue ter acesso à internet de banda larga. Então, para quem é essa justiça? Para quem eu penso isso? Se alguém virar para mim e falar assim, vou tirar a antena da ASP de Vila Velha, eu até vou dizer assim, pô, vamos discutir, vamos ver se está sendo usado, se não está sendo usado. Agora, se alguém falar assim, vou tirar a antena da ASP de Mantenópolis, de Pinheiro, de Ecoporanga, eu vou dizer, pô, eu vou votar contra. Por quê? Porque é isso que faz com que o ensino chegue lá. E isso é extremamente importante. E aí, pessoal, eu vou dizer para vocês, para a jovem advocacia, talvez o desafio mais difícil seja esse. Tempo. Vocês conhecem advogado novinho, bem-sucedido? Alguém conhece? Porque vejam, tirando a Nath, alguém conhece algum outro? Ô Elcio, eu vou discordar de você. Primeiro que a Nath não é mais novinha. Tá? Bem-sucedida ela é, novinha é... Brincadeiras à parte, pessoal, olha só. Esse negócio chamado tempo é muito cruel. Esse talvez seja o grande desafio de vocês. Por quê? Porque a advocacia é uma profissão que leva tempo para amadurecer. A advocacia é uma profissão que toma tempo. Porque vejam, se o que eu falei antes é real e a nossa grande remuneração ela seja do momento em que os processos acabam, e se os processos estão levando 10, 12, 15 na justiça comum, 5, 6, 7 no juizado, em alguns casos, a minha profissão vai levar tempo para amadurecer. Porque quando eu saio da faculdade, que eu pego a carteira da ordem, que eu começo a advogar, eu olho e digo assim, pô, tem gente pegando grandes causas, e eu ainda não estou fazendo isso. Por quê? Porque eu preciso amadurecer, eu preciso me tornar conhecido, eu preciso cativar as minhas relações, eu preciso cativar os meus clientes. As pessoas com quem eu tenho relacionamento normalmente são da minha idade, então elas também estão começando na vida,
todas as questões. O cara lá de 25, 26 vai discutir um financiamento de um carro, vai ser de um carro mais barato. O cara de 45, 47, 49, eventualmente vai ter a mesma discussão de um carro mais caro. Porque a vida, ela é assim. Ela leva um tempo para amadurecer. E aí nós, jovens advogados, até parece que eu sou jovem advogado, mas enfim, o jovem advogado, ele tem que ter um negócio chamado tempo. E esse é muito cruel. Não é? É muito cruel. Porque alguém diz assim, cara, mas você vai levar 5, 6, 7, 8, 10 anos? 15 anos? Você sabe que tem um estudo que me foi apresentado pela Lara muitos anos atrás, quando eu tinha, sei lá, 27. Ela dizia assim, o auge da advocacia começa aos 45. Que é o tempo que você tem. Você já conheceu, já viveu, já passou por um monte de dificuldade. E aí você começa a entrar no momento em que você planta as coisas que provavelmente serão as maiores na sua carreira. Então, esse tempo ele é muito cruel, Miguel. Muito. Muito. É preciso ser paciente, ser persistente, ser focado, estar disposto a sorrir e a chorar, porque vai ser duro, não vai ser fácil. O que a ordem pode fazer com isso? Pode brigar lá no judiciário, mas o que a gente pode fazer é tentar transmitir para todo mundo que nos rodeia a paixão que a gente tem pela advocacia. Eu ouço o Homero falando e eu digo assim, tem muita coisa que ele fala que eu concordo, outras que eu não concordo, enfim, todo mundo é diferente, mas tem uma coisa que ele tem que ninguém pode negar. Ele tem uma paixão pela advocacia que é transmitida pelo suor, pela pele. Eu acho que o papel da ordem é olhar para vocês e dizer assim, vocês são o nosso futuro. Daqui a 10 anos, eu tenho certeza plena e absoluta que quem vai estar enfrentando o judiciário não vou ser eu. Vão ser vocês. Aliás, eu estou capaz de dizer assim, em muito menos tempo do que isso. O que a gente pode fazer para permitir que vocês cheguem nesse lugar de maneira mais fácil e mais bem preparado? A única coisa que eu consigo pensar é dizer para vocês assim, vale a pena persistir. Vale a pena enfrentar esses desafios. E aí, eu já pensando nessa palestra, assisti no dia 7 de setembro, de novo, esse filme com Jack Nicholson e Morgan Freeman. O título em inglês é The Bucket List, o título em português é Antes de Partir. A história, eles dois descobrem que estão com câncer terminal, o médico dá 1 ano de vida para um ano de vida para outro. E o Morgan Freeman, que era o pobre da parada, o Jack Nicholson era o dono do hospital, que tinha muito dinheiro e tal, ele começa a fazer uma lista de sonhos, de desejos, que em inglês é The Bucket List. E aí tem uma passagem que eu queria dividir com vocês. O que está fazendo? O que é isso aqui? Me devolva isto. Mas isso o que é? Me dê aqui! Não estava no chão. Eu não sabia que era segredo de Estado. Bom, o meu professor de filosofia do primeiro ano passou um trabalho sobre planejar o futuro que se chamava Antes de Partir. Devíamos fazer uma lista de todas as coisas que queríamos fazer na vida antes de batermos as botas. Que lindo. Enfim, eu escrevi, por exemplo, ganhar $1 milhão. Primeiro presidente negro, sabe como é? Os desejos de um jovem. Eu ia refazer a lista, mas aí... Ajudar um completo estranho por bondade. Chorar de tanto rir. Eu não quero ser crítico, mas são objetivos bobos. Bom,
É inútil agora. Eu acho que agora é muito importante. Bom, vamos ver. O que está fazendo? Eu estou reescrevendo, só isso. Você não quer morrer com alguma ousadia, sair detonando, se divertir um pouco? Não tinha nada a ver com sair detonando ou coisa do gênero. Você não entendeu nada. O que quer dizer vislumbrar uma coisa grandiosa? Já esteve nas montanhas do Himalaia? Dirigir um Mustang Shelby, nada mal. Eu tenho um. Bom, que tal paraquedismo? Agora estamos progredindo. Estamos progredindo? Aham. Me dê a lista. Vamos. Tá. Legal. Beijar a garota mais bonita do mundo? Como espera conseguir isso? Valium. Uma tatuagem. Essa é a sua maior ambição? Edward, você é muito superficial. É fácil ser profundo no primeiro ano de filosofia. O que o Dr. Hollins disse? Nós temos meses, não é? 1 ano, talvez. Você acha que 45 anos passaram voando? Podemos fazer isso. Devemos fazer. Não, eu não... Não pense em dinheiro. Tudo que eu tenho é dinheiro. Não, eu não sei, eu não... O que é que você não sabe? Edward, era só uma metáfora. Eu só estou tentando descobrir... Blá, blá, blá. Metáforas. Está arrependido de não ter ousado mais. Eis a sua chance. Minha chance de quê? De fazer papel de idiota? Nunca é tarde. O que acha que acontece agora? Acha que eu vou retomar a minha vida ouvindo pessoas falando de financiamento e dívida, fingindo que eu me importo com o dinheiro inútil? Você espera voltar para sua casa, para sua família, com todo mundo ao seu redor, vendo você morrer aos poucos enquanto consola o pessoal? É isso que você quer? Ficar cercado de pena e luto? Pois eu não. E lá no fundo, Carter, acho que você também não quer. Nós dois estamos no mesmo barco. Gostou dessa metáfora? Nós temos uma ótima oportunidade. Oportunidade. Isso é bem distorcido, até para os seus padrões. Nós ainda temos saúde, não é? Estamos recuperando a nossa energia em remissão, o médico disse. A meu ver, nós podemos ficar de braços cruzados esperando um milagre num tratamento experimental ou podemos tomar uma iniciativa. Paraquedismo, é? Isso. Que a gente precisa pensar o que a gente vai fazer. A gente pode sentar e chorar, ou a gente pode enfrentar o desafio. A verdadeira medida de um homem e de uma mulher não se vê na forma que se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Enquanto dirigente de ordem, eu olho para essa plateia com tantos jovens advogados e tenho a certeza plena e absoluta que o que vocês vão fazer é sonhar o sonho grande, é tomar a iniciativa, é enfrentar esses desafios e a gente vai entregar para vocês o papel e a responsabilidade de continuar tocando uma ordem e uma advocacia cada vez mais forte e cada vez mais pronta para sejam esses ou quaisquer outros desafios que a gente vem enfrentar. Obrigado.